Olá, pessoal! Bom, hoje eu vou ensinar vocês a mexer com o diário de classe do governo do estado. Esse diário eu tinha aqui em casa porque eu provavelmente errei alguma coisa nele, fiz alguma rasura, e aí tive que refazê-lo. E aí, então, eu passei corretivo em algumas partes para vocês não identificarem local de trabalho e tudo mais, mas para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? Então, eu vou mostrar campo a campo como que é o preenchimento. Então, o diário de classe é esse daqui. Desculpa a iluminação, mas eu não consegui melhorar, mas acho que vai dar para enxergar direitinho. Aqui na parte de cima, a gente tem o nome da escola. Tem escola que bate o carimbo aqui e você não precisa preencher. Tem escola que você vai preencher. Eu não vejo problema nenhum em preencher. Que vamos supor que o nome da nossa escola é Escola Estadual Professor Girafales. Descendo um pouquinho, você vai ter aqui os campos. Curso, que você vai colocar se ele é Fundamental 1, se ele é Fundamental 2 ou se ele é Ensino Médio. Bem aqui nesse campo que está marcado aqui. Na parte de baixo, você vai colocar a sua disciplina, que é o componente curricular. Então, se você é, como eu, professor de Educação Física, você vai colocar Educação Física. Se é língua portuguesa, história, matemática, história, geografia, português, enfim. Você vai colocar a disciplina que você leciona, bem aqui nesse campo. Aqui nesse campo, você vai colocar o ano. No caso, foi o ano de 2014, aqui para essa nossa turma. O turno, se é manhã, tarde ou noite. O grau, se é ensino fundamental 1, 2 ou EM, que seria ensino médio. Então, aqui, ensino fundamental 2. Tem gente que coloca só ensino fundamental. Eu ponho sempre o 2 também, já que ele é ensino fundamental 2. Nós estamos falando do 7º ano, turma A. Certo? Então, capa é nome da escola, o curso, se ele é ensino médio fundamental, componente curricular, que é a disciplina, ano, o turno, o grau, série e turma. E aí, ó, nós encerramos a capa. Abrindo o nosso diário, a parte de dentro da capa não tem nada, e aqui tem algumas instruções para você. Então, já por aqui, vocês conseguem mais ou menos identificar o que é necessário para fazer em cada campo. Em todo caso, eu vou falar um por um. Então, vamos aqui ao nosso diário. Quando você abre o diário, ele vem com essa abinha aqui, ó, que você puxa. Então, aqui você vai colocar o componente curricular. No caso, o meu componente curricular é Educação Física e o meu código é 1900. Isso vale para toda a rede. Eu não sei o código das outras disciplinas, mas isso vocês podem verificar na escola com o coordenador, com o vice-diretor, enfim. E aí eles informam para vocês e vocês preenchem. Então, coloquei aqui Educação Física, o código. E aqui dentro, eu vou virar assim, aqui dentro a gente vai colocar o nome dos alunos. Na parte de cima, então, deixa eu só voltar para mostrar para vocês. O campo 1, esse diário ele é marcado por campo. Campo 1 seria a capa, então capa a gente está falando de campo 1. O campo 2 é esse daqui, ó, tem o número 2 aqui, dá para ver, né? Número 2. Esse daqui é o campo número 3, aqui em cima. Você vai marcar aí, novamente, aquilo que a gente marcou lá na capa. Então, o turno, que é M de manhã, se fosse T de tarde, ou N de noite. Você vai marcar também se é ensino fundamental, a série e a turma. Aqui eu cobri os nomes porque eu tinha nomes de alunos de verdade. Então, para preservar a identidade, enfim, eu coloquei um post-it aqui em cima. Então, número 1. Na verdade, aqui, ó, vocês podem ver que essa turma, ela tá fora de ordem alfabética, porque esse diário era de uma turma de treino. Depois eu acho que eu tive que colocar isso em ordem alfabética, e aí, enfim, aí eu tive que refazer. No diário de classe, a lista vai sair em ordem alfabética, então vocês vão colocar pessoas com a letra A, B, C, até aqui embaixo, que vai dar o Z, Y, sei lá, qualquer última pessoa da turma. Eu fiz alguns exemplos aqui, de caso o aluno seja remanejado. Então, por exemplo, se a Flávia, que é o número 16 aqui, ela foi remanejada de turma, você vem aqui do lado dela e coloca um RM.
Quando o aluno entra depois do início do começo do ano, né, depois do início do ano letivo, eu coloco também a data que ele entrou. Então, eu coloco aqui, ó, essa menina, por exemplo, ela entrou dia 27/5/2014, para eu poder ter uma noção, caso eu me perca depois e veja, tipo, nossa, mas por que essa menina não tem presença antes? Aí eu já sei, porque ela entrou depois. E aqui o TR quando é transferido. Todos esses códigos vocês pegam lá na lista de presença mesmo, na lista que vai sair. Do lado do nome ele aparece esse código do que aconteceu com esse menino. Se ele foi evadido, se ele nunca compareceu, se ele é remanejado, tá? Isso vocês verificam na escola. A parte de dentro, quando acontecem esses casos, eu vou mostrar já pra vocês como que eu faço, pra depois eu mostrar o restante. Então, por exemplo, se esse meu aluno aqui ele foi remanejado, eu venho colocando presença pra ele. Então no dia X ele foi remanejado. Eu venho, escrevo remanejado e passo o traço, para não colocar mais nem presença nem falta. Essa menina aqui, ó, transferido, mesma coisa, ela veio presença, em dado momento ela foi transferida, então transferido, tá? No caso dessa daqui que entrou depois, eu faria o seguinte, passo um traço e a partir do dia que ela inicia a aula é que a gente começa a fazer a chamada. Então aqui não vem falta, né? Você passa um traço para saber que ela iniciou aqui nesse ponto. Bom, vamos voltar lá para a parte. Aqui em cima, nós temos então o campo 3, o campo 4, né? Não tem nada aqui para baixo, eu ia colocar uma observação aqui com o meu nome, mas aí eu preferi por aqui em cima mesmo, esses daqui, tá? Você sempre vai seguir os nomes certinhos. Não pode pular a linha aqui. O mesmo número que consta na lista de chamada que vem lá da diretoria é o mesmo número que você tem que colocar aqui. Então, se o Tiago, sei lá, a Larissa é 19 lá, ela é 19 aqui. Tem escola que deixa você colar aquela lista aqui. Eu não gosto de colar porque a linha da lista, ela a letra é menor. Então, assim, o número que tá aqui desse lado não bate com o tamanho da fonte. Então, a lista fica muito menor. Aí, na hora de preencher, me atrapalha. Então, eu passo a mão, ó, o nome por nome. Não me dá trabalho nenhum, eu não vejo problema em fazer isso. Tem professor que não gosta de colar a lista. Vai de cada um. Então, a gente viu o campo 3 e o campo 4. Vamos pro campo 5. O campo 5, ele vai marcar a frequência dos alunos. Aqui em cima, você vai colocar o ano e aqui o semestre, o bimestre. Então, aqui no caso é terceiro bimestre, mas no primeiro bimestre vai colocar primeiro, no segundo, terceiro e quarto. A folha de diário vem com 4 folhas, você colocar uma por bimestre. O meu terceiro bimestre corresponde aos meses de agosto, setembro e outubro, como vocês podem observar aqui. Como que eu faço? Aula de educação física, ela é dobradinha. Então, ó, vocês vão observar aqui, deixa eu ver se dá o zoom melhor. Não focou, não sei se foi melhor não. Bom, vou deixar assim. Aqui, a aula de educação física, ela tem aqui, ó, dia 13, aí provavelmente isso foi um sábado letivo. E aí eu tenho 15, 15, 22, 22, 29, 29, tá? Aqui tem umas datas, ó, por exemplo, 20 e 27, provavelmente são sábados que nós viemos trabalhar aqui na escola, que o governo de vez em quando pede para o professor trabalhar no sábado. Então, vem aqui, você preenche o mês de agosto, né, com as presenças, tal, bonitinho. Presença, a gente coloca o C. Não sei se tá dando pra ver direito, gente. Acho que tá. Bom, aqui. Vamos ver se... Ó, a presença a gente coloca o C e a falta a gente coloca o F. Tem professor que faz aquela bolinha, né? Deixa eu mostrar aqui como é que é. Né? Ao invés da presença, ele vem aqui e faz aquele pontinho assim, né? Tem um coordenador que não gosta desse pontinho, porque esse pontinho pode virar qualquer coisa, né? Ele pode só ficar pontinho, como ele pode virar um F, fica fácil de alterar. Então, eles colocam o C, que você, teoricamente, não altera sem fazer rasura. Bom, passado o mês de agosto aqui, preenchi as presenças, as faltas, eu passo um traço para poder separar o mês de setembro, senão vira uma bagunça.
Você acaba confundindo tudo. Então, eu passo sempre dois traços, né? Quadradinho, ó, 2 quadradinhos de traço. Tem gente que passa um só, tem gente que passa um traço só, eu passo 2 traços. Isso vai de cada um, da preferência de cada um pro preenchimento. Vem, então, o mês de setembro. Então, eu tenho lá dia 3, dia 5, dia 10, dia 12, dia 17, dia 19... E por aí vai. Ah, agora eu lembrei, tem 3 dias esse aqui, porque é turma de treino. Turma de treino tem 3 datas, por isso que tá assim, agora que eu me lembrei. Turma normal, regular, vão ter só 2 dias. Então aqui, no dia 3 eu dou uma aula só, no dia 5 eu dava 2. E aí completava a semana com 3 aulas, agora que eu me lembrei. Bom, enfim, preencheu o mês de setembro, venho aqui, passo, traço de novo e preencho outubro. Mas eu errei aqui, né, no dia 10 com uma rasura, eu vou passar branquinho. O que eu tenho que fazer? Preenchi aqui, ó, as presenças, tudo bonitinho. Aqui embaixo eu tenho um campo que chama observações. Aqui, ó, eu até preenchi um aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Eu coloco ressalva, rasura no campo 5. O ideal é vocês colocarem assim, rasura no campo 5, número... Por exemplo, eu errei a chamada desse fulano aqui, o número 10. Né? Se eu tivesse feito uma rasura aqui, sei lá, tipo, ficou meio assim, né? Meio esquisito, não dá pra entender. Então, eu venho aqui e coloco ressalva, rasura no campo 5, número 10, que é o que corresponde a esse aqui. Como eu, no começo, errava muito o diário, eu acabava colocando assim, ressalva, rasura no campo 5, 6, 7, 8, 9... Colocava rasura em vários campos. Quando tá só assim, eu nem coloco ressalva rasura, mas é bom colocar, viu? Então, vocês colocam lá ressalva, rasura no campo 5. Errou mais de um campo? Campo 6, 7, 8, enfim, os campos que vocês erraram. Aqui embaixo é um campo onde vocês também colocam várias observações sobre o bimestre, né? Então, por exemplo, de 13 a 17 foi recesso escolar. Aí, pra eu separar uma informação da outra, eu coloco a hashtag, né? Tem gente que coloca um traço, tem gente que coloca vírgula. Eu coloco assim pra eu ter certeza que não é uma continuação, tá? Então, dia 7/9 foi feriado, né? 7 de setembro. Hashtag de novo. 17/10, um dia na escola do meu filho, que é um sábado letivo do governo do estado. Então, eles... É um dia que você coloca aqui. Se fosse o dia D, coloca. Ah, teve agita galera, coloca. É sempre bom colocar essas observações aqui. Tudo que for observação desse bimestre, você coloca aqui. Tá? Então, vamos ver se eu expliquei direitinho. Lá em cima, vocês colocam o ano, o bimestre, preenchem com a data. Na linha de cima, onde está escrito aqui, ó, meses, aqui em cima... Você coloca o mês, que nem eu fiz, agosto, e os dias você coloca aqui embaixo. Eu gosto de colocar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Fica mais pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Porque se você coloca todos na mesma linha, eu tenho a impressão de que ele fica meio amontoado, fica bagunçado. Quando você vai olhar, ele não fica muito bom. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui e escrever aqui, por exemplo. Então, se fosse dia 3, dia 5, dia 5, dia 9, dia 9, dia 10, dia 10, dia 12. Vou colocar assim. Então, olha a diferença que dá. Um do lado do outro, quando tá um em cima e um embaixo. Parece que fica mais visível, tá vendo? Não dá tanto tumulto de informação. Então, eu prefiro assim, desse jeito. Cada um preenche como quer, né? Se você quer colocar de ladinho, tudo bem. Então, vamos para o próximo campo, que é o campo 6, já que esse aqui é o campo 5. Então, para o lado, nós temos o campo 6. O que vai no campo 6? No campo 6, o professor vai colocar o resumo do conteúdo dele. Lógico que você não vai pôr mega detalhado, né? Tem professor que faz de diversas formas. Quando é turma de treino, que nem essa daqui, turma de SD, eu coloco o seguinte: agosto. O que eu trabalhei no mês de agosto?
eu trabalhei posicionamento, condicionamento físico, rodízio e o fundamento, que foi o toque. Então, eu passei um mês de agosto trabalhando isso. Se você é um professor de língua portuguesa, você pode colocar também gramática, textos de contos, textos de fábulas e parará, parará, e você coloca lá o que você trabalhou exatamente nesse mês. Eu gosto também de colocar dia a dia. Ficaria mais ou menos assim, ó. É o que eu mais gosto de fazer. Então, no meu diário, quando eu tô dando aula de educação física para classe regular, eu faço o seguinte. Eu vou colocar aqui, igual aqui em cima, né? Eu vou colocar, por exemplo, o mês aqui, agosto. Ele tá com esse traço aqui, depois eu vou explicar pra vocês, tá? Quando tem esse traço, vocês não escrevem. Então, eu coloquei lá, agosto, dia 3. O que eu fiz no dia 3? No dia 3 eu fiz... passei um filme, que foi o Muito Além do Peso. E depois não deu tempo de fazer mais nada, foi só isso que eu fiz. No dia 5, teve um debate sobre o filme Muito Além do Peso. E no final da aula nós fizemos produção de cartazes. E aí vai, né? Então, ó, a letra não ficou muito bonitinha, mas dá pra mais ou menos entender. Então, eu venho aqui, coloco o mês, coloco o dia. Dia 3, teve o filme. Dia 5, teve debate do filme e produção de cartazes. Percebam que assim, eu pulei uma linha aqui de um dia para o outro, mas eu nunca pulo linha dentro do mesmo dia. Quando você está falando do mesmo dia, você vai escrevendo uma linha embaixo da outra. Eu não poderia escrever debate sobre o filme muito, pular uma linha e aí depois colocar Além do Peso mais embaixo. Tem gente que gosta de escrever aqui pulando linha, mas não pode. Por quê? Eu dou margem para alguém escrever alguma coisa aqui nesse meio, né? Então, se eu pulo uma linha aqui, no meio da frase, alguém pode vir e alterar o meu diário. É claro que isso provavelmente não vai acontecer, mas é uma coisa que é possível. A minha cadeira está barulhenta. Bom, preenchido aqui o conteúdo, que aí você vai verificar da melhor forma como você acha melhor, né? Se você vai preencher assim o bloco do mês ou se você vai colocar dia a dia, o que você precisa fazer? Vir aqui no campo 7 e preencher as notas do dito cujo. Bom, tem aqui, ó, são os métodos de avaliação que você vai utilizar. Então, aqui no meu caso, eu coloquei, ó, deixa eu dar uma viradinha no diário pra facilitar. Então, eu coloquei aqui, eu passei o branquinho também, tá, gente? Mas não pode. Avaliação teórica, avaliação prática, trabalho, caderno do aluno, que seriam aquelas que o pessoal chama de apostila, e um trabalhinho de recuperação. Tem professor que passa só 3 tipos de avaliação, tem professor que vai passar mais, enfim, isso vai de cada professor. Normalmente são essas daqui que eu passo trabalho, passo o caderno do aluno, passo uma avaliação teórica e uma avaliação prática em alguns meses, depende do esporte ou da atividade que a gente está trabalhando. Deixa eu voltar aqui. E aqui eu coloco a média, tá? Tem professor que já encosta a média aqui. Eu não gosto porque, assim, eu gosto de colocar todas as notas e ter um espaço para colocar a média, porque aí eu olho a média e a falta uma do ladinho da outra. Mas isso vai de cada um também. Se quiser encostar a média aqui, não tem problema. Bom, o que eu vou fazer? Coloquei a avaliação. Tem 2 formas que você pode colocar a sua avaliação. Ou você escreve aqui, como eu, 5.0, porque tem professor que vai dar trabalho valendo 5,5, por exemplo. Por mais que na hora de fechar a nota tenha que ser fechada redonda, né? Não pode ser 5,5 a nota. Aí o professor vê se ele arredonda para mais ou para menos. Mas aqui tem professor que vai colocar 5.5, enfim. Então você pode colocar 5.0 ou fazer como eu fiz aqui embaixo. 5, 5, 5, 5 ou 4, 4, 4, 4. Né? Eu coloquei as duas para vocês verem que nota vermelha se coloca de vermelho, nota azul a gente coloca de azul.
Não sei se vocês perceberam, mas o diário tá todo feito de caneta azul. Não é bom trocar a cor da caneta, né? O diário é um documento. Tem professor que passa lápis de cor aqui, nessa parte para separar. Tem professor que vai passar lápis de cor, né? E não pode. O ideal é que você faça tudo a caneta, tá? Bom, fiz o campo 7 aqui. O que vai acontecer nesse campo 7? Aqui, nesse meio que não tem nada, eu preciso passar um traço. Não sei se vocês estão vendo, ó, que eu passei um traço de... Assim, deixa eu ver aqui, tem um outro mês que tem traço, ó, por exemplo. Esse mês aqui eu não preenchi nada, ó, eu passo um traço. Então, nesse meio aqui, aonde não tem nada, você passa um traço até lá embaixo. Quando acaba, tanto a chamada quanto os conteúdos, você vem e passa um traço na última linha que não usou, na última coluna também, passa um traço na diagonal, ó, fechando tudo, e um outro que vem daqui, fechando também. Porque aí, entende-se que não há nada escrito aqui. Então, o que eu fiz aqui, por exemplo, ó, não vale. Passei o traço, passei esse traço, o que tá escrito aqui foi colocado depois. Isso aqui é considerado uma rasura, o diário tá adulterado, tá? Então, não pode isso daqui, tá? Eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês como que seria escrever diferente. Bom, fiz aqui o cálculo da média, tudo bonitinho, coloquei a quantidade de faltas aqui. Aqui do lado eu vou colocar a ausência compensada. Ah, o fulaninho faltou 2 dias, só que ele me trouxe um atestado. Então, a ausência está compensada. Ou então, eu passei um trabalho de compensação de faltas para ele. E aí, está compensada a ausência. Esses 2 aqui faltaram, mas não trouxeram a ausência compensada, que não trouxeram nada para justificar. Então, 0 ausências compensadas, tá? E é isso. Descendo, então, eu tenho o campo 8, que é onde o professor assina. Então, eu vou colocar meu nome aqui, Fernanda Feliciano. E do lado, a assinatura do professor. Então, eu coloquei aí minha assinatura. No campo 9, nós temos a seguinte situação. Professores de terceira e quarta série do ensino fundamental e demais séries do ensino fundamental e médio. Quando é ciclo 2, você sempre vai preencher aqui embaixo, ciclo 2 e médio. Ciclo 1 é na parte de cima. Então, assim, eu vou aqui em cima, deixa eu voltar aqui, e eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quantos dias eu dei aula? Quantos dias foram? Foram 27 dias. Eu venho aqui e preencho. Aulas previstas, 27 aulas previstas. Quantas que eu dei? Eu dei as 27, tá? Você coloca aí aulas previstas e aulas dadas, 27, 27. Certo? Então, ficou campo 1 é capa, 2 é essa parte aqui de trás, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos passar todos os bimestres, são todos iguais, tá? E aí, a gente vem aqui pro acompanhamento e controle do rendimento escolar. Aqui tem professor que vai querer colocar, sabe, ponto positivo, ponto negativo, ou então trabalho. Por exemplo, para o aluno conseguir 5 pontos comigo em fábulas, eu vou passar para ele 5 trabalhinhos de fábula. Então, eu vim aqui e coloco, por exemplo, sempre no primeiro campo, né? Fábulas 1. Aqui. Fábulas 2. E aí vai. E aí, aqui eu venho e preencho o ponto que eu quero, ou com mais, menos, enfim. Aqui é o professor que decide como ele quer fazer. E aí, aqui ele pode colocar, tipo, média. E aí, aqui, esse resultadinho, ele joga lá, né, naqueles campos onde eu mostrei aqui sobre as avaliações. Isso vai de cada professor. Tem bimestre que eu preencho aqui, tem bimestre que não há na menor necessidade, eu não utilizo, não faço esses trabalhos picadinhos para valer 1 ponto, sabe? Aqueles trabalho que vale meio ponto, trabalho que vale 1 ponto. Então, assim, às vezes eu coloco aqui nota de comportamento, né? Então, um aluno se comportou mal, teve algum problema de conduta, de quebra de regras, eu anoto aqui, comportamento, põe um pontinho negativo. Para eu lembrar depois, às vezes eu coloco até a lápis e depois apago, é mais para eu lembrar o que aconteceu, né? Mas, enfim, aqui acompanhamento, você pode colocar então essas notas. Embaixo tem a observação também, às vezes você precisa colocar alguma observação, tem aqui o campo.
Isso nas duas folhas, olha, elas são iguais, tá? Ó. E aí, tem aqui. Esse é o campo 10, tá? Ó, 10. No campo 11, é generalidades, ocorrências, lembretes, agenda, observações que o professor queira anotar. Ana Carolina me entregou o atestado médico do dia X na data tal. Eu venho aqui e anoto. Aluno fulano de tal possui laudo disso, daquilo, problemas de coluna, disso. Eu venho aqui e anoto. Porque assim, o diário tá sempre comigo na minha aula. Se eu precisar de alguma informação sobre algum aluno, eu tenho aqui no meu diário pra eu consultar. Tá? Mas aqui você pode colocar o que você quiser, né? Tá bem especificado. Observações que o professor queira anotar. Briga em sala de aula. Atestado médico. São coisas que eu mais anoto aqui. Então, Zezinho brigou com o Luizinho. Eu venho aqui e anoto, tá? Uma parte. São 2 páginas também dedicadas a isso. Na verdade, são 4, né? Que as próximas também são, ó. Que é o campo 11, generalidades ainda. Virando, nós temos a última folha, que é dedicada a nós, queridos professores de Educação Física, mas que os outros professores podem utilizar também, né? Então, aqui você tem campo para colocar a data de nascimento, peso, estatura, um laudo médico e outros campos em branco, caso você queira preencher, e observações. Eu acho legal todos os professores preencherem a data de nascimento, porque às vezes quer saber o ano que o aluno nasceu, por algum motivo de consulta, e aí você tem aqui como colocar, né, aqui a data de nascimento. Acho que não tem problema nenhum preencher. Eu sempre utilizo esse campo, né, aqui nesse diário eu não usei porque eu acabei anulando o diário. Eu sempre coloco a data de nascimento dos alunos. O peso e estatura só quando eu consigo, mas laudo médico eu coloco se ele tem laudo médico, e aqui na observação eu escrevo qual que é o laudo. Ah, ele tem deficiência intelectual, então eu venho aqui e escrevo deficiência intelectual. Para eu saber também, porque como são muitas salas, muitos alunos, às vezes a gente esquece. Em casa, por exemplo, na sala dos professores, né, quando a gente vai discutir sobre algum aluno, eu pego meu diário e falo, ah, tá, já sei de quem vocês estão falando, fulano de tal, que tem isso, tem aquilo, enfim. E aí, aqui depois dessa página, tem a capa e acabou o diário de classe, né? Então, o diário é esse, acho que não tem muitos segredos, eu espero ter falado tudo pra vocês, não ter deixado nada escapar. É importante o preenchimento correto do diário, né? Uma coisa que é importante, todos os campos têm que ser fechados, acho que eu já falei, mas todos os campos que não tem nada escrito, fecha. Não usou aqui? Fecha. Nem, por exemplo, eu não tenho nenhuma nota para colocar aqui. Eu venho aqui e fecho, tá? Coloco um fecho e fecho sempre a observação aqui também, por via das dúvidas, né? A gente não sabe se alguém vai pegar o diário, vai mexer, enfim, o diário fica na escola, então pode acontecer de alguém mexer no seu diário. Acredito que isso não aconteça, mas se acontecer, eu estou respaldada aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda nos comentários que eu vou tentar responder vocês na medida do possível, eu verifico se eu consigo ajudá-los, certo? Então, muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha lá na telinha. Tem aqui em algum lugar que eu não sei onde, mas você ajuda muito a divulgar o vídeo quando você aperta o joinha, tá? Compartilha aí com seus amigos professores para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Muito obrigada, um beijo e tchau!